Olá, bom dia a todos. Estamos em mais um encontro do Clube de Leitura da Editora Teosófica. Estamos estudando capítulo por capítulo desse livro, Educação Transformadora, do Vintage Rauchin Júnior, publicado pela Editora Teosófica. Além desse, temos outros dois livros dele, Reflexões sobre a Educação Teosófica e o Processo de Autotransformação. São livros maravilhosos e que se complementam. Bom, e hoje, para o nosso 15º encontro, recebemos de novo a nossa querida Kená Lobo e vamos estudar o capítulo 15, intitulado Currículo Principal. Bom, Kená, ela conheceu a teosofia aos 15 anos em um retiro no ITB, Instituto Teosófico de Brasília, mais conhecido como Paraíso na Terra, que teria sido um divisor de águas em sua vida. É casada com teosofista e mãe de 3 lindos filhos. E a maior motivação para ler o livro foi a educação dos seus pequenos. Seus autores favoritos são Krishnamurti, Blavatsky e Annie Besant. Está participando do curso de formação de professores de educação teosófica. E estivemos juntos esse final de semana, né, Kená? Foi um encontro maravilhoso. Nossa, então, transformador, viu? Seja muito bem-vinda, Kená. Muito obrigada pela sua presença, sua dedicação, sua disposição, sua gentileza em estar aqui conosco mais uma vez. E está com você a palavra. Pode, inclusive, comentar como foi, como você sentiu o encontro desse final de semana. Oi, Raquel, bom dia pessoal que está aí, às vezes tomando café da manhã, às vezes no celular, às vezes no computador, né? Bom dia para todos vocês que estão aí, que vão ver a live depois também, né? Um abração bem forte. Bom, pessoal, esse livro é muito legal. Antes de tudo, quero fazer um agradecimento aí para a Editora Teosófica de estar trazendo tanto material relevante, porque mesmo na área de educação, eu tenho estudado bastante sobre educação parental de uns tempos para cá, né? Afinal de contas, não por razões acadêmicas, mas por razões vitais, né? A vida dos meus filhos, a educação deles depende muito desse tipo de informação. Então, esse livro do Rauchin, que é Educação Transformadora, está fazendo uma diferença muito grande aqui em casa, na vida da gente, na nossa rotina. A gente conversa, eu e meu esposo, bastante sobre o livro. Ele que me trouxe o trabalho do Rauchin. E é muito importante a gente lembrar que conteúdo, às vezes a gente tem esse preconceito, eu tinha, né? Talvez alguém tenha, de que a gente se especializar no assunto é somente se a gente tiver alguma necessidade acadêmica ou profissional. A gente esquece que educação é um assunto que está inserido na rotina de todo mundo e é um assunto de extrema importância, tanto que eu vou falar um pouquinho sobre o encontro que a gente teve mais para o final, porque eu quero salientar que esse capítulo que é sobre as competências fundamentais, né, dentro de um currículo de educação, devia estar no currículo não só de todas as escolas, mas de todos os processos de autoconhecimento que a gente pode estar fazendo ao longo da nossa jornada de vida pessoal, de vida profissional. O Rauchin delimitou nesse capítulo competências muito importantes que, se a gente tivesse essa noção dentro das escolas, com certeza a sociedade hoje seria outra. Eu acredito que a partir desse momento, não só pelo que eu vejo dentro dessa pedagogia que o Rauchin veio trazer, mas também sobre tudo que está sendo discutido hoje na internet, nos fóruns, nos cursos, sobre educação parental e sobre educação de um modo geral, apesar de que existe ainda uma estrutura rígida que não está observando isso, mas que é uma tendência muito forte e a gente está vendo mudanças não mais gradativas. De um tempo para cá, a gente está vendo mudanças
quânticas e muito rápidas em todas as áreas do saber e dos conhecimentos, né? O que acontece? O Hao-Shin vem falar sobre uma educação voltada para um currículo que seja direcionado para coisas essenciais e fundamentais da vida de todo ser humano. Quando a gente pensa no currículo que a gente estudou, a minha geração, né, lá para a década de 80, 90, início dos anos 2000, a gente vai ter nos currículos principais matérias enfadonhas. Eu peguei bem aquela transição onde a gente saiu do vestibular propriamente dito para aquilo que a gente chamava de PAS, que era o processo de avaliação seriada, e mais, hoje em dia, mais modernamente, a gente vai pegar o Enem. E quando a gente pega esses conteúdos programáticos, dentro da educação, a gente vai ver um monte de conteúdo exaustivo que muitas vezes os alunos não sabem o que fazer com aquilo. E aí você vai ver pessoas que decoraram álgebra, trigonometria, fórmulas de física ou de química, mas que não sabem, por exemplo, o básico de comunicação não violenta, por exemplo. Não sabem o básico de educação emocional. Não sabem se relacionar, não sabem o que fazer com seus sentimentos quando, por exemplo, né, os adolescentes terminam o primeiro relacionamento, levam fora, vão para uma festinha e têm uma experiência não muito legal. Eles não aprendem o processamento, o autoprocessamento dessas emoções. Se a gente começa a ensinar isso desde cedo nas escolas ou em casa, e para quem não teve isso desde cedo na escola nem em casa, mas tem a oportunidade de ter acesso a um conhecimento desse através do livro que a gente está estudando, né? Eu sugeriria até pegar, não tem o livro, pega o livro emprestado com alguém, pega só esse capítulo, dá uma lida nele, dá uma olhada, faz um post-it, coloca as competências que eu vou falar para vocês. Eu vou falar bem devagarzinho para vocês memorizarem, principalmente as competências para a vida que o Hao-Shin fala, né? Que ele fala sobre a importância da gente ter uma educação sobre saúde física, mental e emocional, a importância da gente aprender a processar as nossas emoções, os nossos pensamentos, aprender como se relacionar de uma forma mais equilibrada e saudável. Ele traz todas essas competências como uma grade que deveria ser ensinada nas escolas que a gente não tem ainda. Parece uma coisa tão inovadora para uma pessoa da minha geração, mas que eu vejo que hoje já é algo discutido e algo colocado em muitas escolas e muitos sistemas de ensino. Ele fala também sobre a linguagem, a importância da linguagem, e aí entra também competências, todas essas competências que ele delimita, né, que são linguagem, matemática, ciência propriamente dita, dentro de ciências humanas e ciências sociais. E quando ele traz essas temáticas, ele traz competências para a vida. Eu consegui encontrar em todas essas temáticas que ele delimitou. Por exemplo, quando ele fala de linguagem, ele fala da pessoa estudar português e ter proficiência em outras línguas. Tudo bem que hoje a gente já tem umas ferramentas ótimas para a tradução, mas a gente sabe que você ter uma base de uma língua, você compreender bem a sua língua mãe, ter uma base de uma outra língua, dá para a criança uma compreensão maior de um mundo que vai além desse contato virtual, porque a linguagem, ela não é só verbal, ela tem nuances que, se a pessoa não aprendeu nem um pouquinho daquela língua, ela não vai ter tanta facilidade mesmo com uma ferramenta tradutora de inteligência artificial ou outra coisa similar. Então, ele fala também da linguagem, não só a questão das línguas, mas o como você falar. E aí entra, por exemplo, as habilidades de comunicação não violenta, de comunicação pacífica, você saber como se comunicar melhor, né? Quando você fala de matemática, por exemplo, a gente pensa logo naquele monte de tabuada que a gente tinha que decorar
e um monte de fórmula que muitas vezes a gente nem usou depois do vestibular. A gente usou para o vestibular, ou para fazer o PAS ou o Enem, né? E depois que a gente entrou na universidade, a gente não usou mais. Pois bem, ele fala que seria muito importante você ensinar matemática de uma forma que a pessoa possa usar na vida. Por exemplo, as pessoas não têm educação financeira. As crianças muitas vezes não sabem o básico de geometria, mas decoraram algumas fórmulas, e quando elas vão usar para fazer um desenho, fazer alguma coisa prática, elas não sabem como aplicar aquilo. Então ele fala que é muito importante porque a matemática ela dá um senso lógico e um senso de clareza racional que faz com que a pessoa tenha um pensamento mais reto também e mais limpo dentro do equilíbrio da lógica, da razão e do processamento das emoções. Quando ele fala de ciência propriamente dita, né, que envolve aí química, física e outras áreas da ciência, ele salienta o tanto que é importante a gente ter consciência dos conhecimentos antigos, mas a gente passar por um processo, um método científico que possa avaliar esses conhecimentos, e isso pode ampliar e consolidar uma visão de mundo mais seguro, porque o processo científico ele faz parte de tudo também, está dentro de competências para a vida. A ciência está em tudo que a gente estuda, que a gente vive, ainda mais hoje que a gente vive um advento de tecnologia e de biologia e de medicina. Então, a gente ter essa noção de ciência desde cedo faz muita diferença para a consolidação de questões que a gente precisa para a vida, para o dia a dia. Você pega aí ciências humanas, muitas vezes as pessoas, principalmente esse currículo, né, do PAS e do Enem, ele muitas vezes os próprios alunos não têm mais interesse pelas ciências humanas porque eles não veem razão de estar estudando uma coisa que não vai cair na prova, que não vai colocar eles na competição do mercado de trabalho. Pois bem, mesmo dentro desse raciocínio de mercado de trabalho competitivo, é muito importante a gente lembrar que até aí o paradigma está mudando, viu, gente? Então, dentro daquilo que está sendo mais requisitado dentro dos currículos para empresas, para trabalhos e para coisas maiores, tá o trabalho em equipe, a capacidade de diálogo e a capacidade de cooperação. Então, quando a gente fala de ciências humanas aí, a gente está falando também da capacidade de absorver e manifestar valores. Quais os valores que você tem na vida? Quais os valores que a gente está desenvolvendo nas crianças desde cedo? Quais os valores que a gente está dando exemplo para eles? E a escola vem trazendo dentro dessas ciências humanas um sentido para a vida e um direcionamento dentro de valores que são imprescindíveis e fundamentais e que colocam dentro dessa realidade de inteligência artificial que a gente está vivendo, essa mudança de mundo, essa quebra de paradigma, essas pessoas, mesmo dentro desse viés de competição, elas vão estar à frente, porque são habilidades que não vão entrar e não vão ser substituídas por inteligência artificial nenhuma. Inteligência artificial pode até fazer um quadro, um poema, como tem sido discutido hoje em dia, e muitas pessoas estão até assustadas com isso. No entanto, a inteligência artificial não vai ser capaz de construir relações. As relações e o contato relacional ainda vai precisar de seres humanos e contato humano para a gente estar desenvolvendo isso daí. Quando a gente fala de ciências sociais, por exemplo, a gente lembra sempre da política. Então, muitas pessoas vêm com aquele jargão, não gosto de política, mas política está em tudo. Mesmo você dizendo que gosta ou não, você está vivenciando, você tem algum posicionamento consciente ou inconsciente. Então, quando a gente traz isso para o debate, a gente traz isso para o diálogo dentro das escolas, e a gente coloca isso como uma coisa fluida,
Então, a gente tem a possibilidade de educar politicamente essa nova geração, e a geração anterior também tem a oportunidade de se educar, de aprender e de se renovar dentro dessa ideia. Tá bom, Raquel? Eu acho que eu falei de tudo, fiz um resumo aí rápido do capítulo. Posso compartilhar um pouco da experiência que está sendo a gente fazer esse curso de pedagogia dentro da teoria da educação transformadora do Rauchin. Está sendo um processo de educação que está expandindo para a egrégora toda, familiar e social, que eu estou convivendo, porque quando a gente se transforma, a gente vivencia essa transformação, automaticamente, onde a gente vai, a gente leva essa transformação também. Então, eu já estou separando alguns exemplares desse livro aqui para eu dar de presente de Natal para algumas pessoas, porque de coração tem feito tanta transformação para a gente, para minha família, para mim especialmente, a forma como ele ensina o processamento, a forma como ele ensina como você deve educar, como que deve ser uma educação. Isso não deve nunca ser algo para ser discutido só em ambiente escolar ou só por profissionais da educação. Isso é um assunto de interesse geral que devia estar sendo debatido nas redes sociais, devia e deve, tanto é que está sendo, né? Hoje em dia a gente tem milhões de cursos de educação parental, as pessoas estão procurando esse assunto, e eu estou vendo nesse livro, apesar de não ser um assunto novo, ele não escreveu isso ontem, mas é um assunto que está totalmente ligado a esse momento de mundo e essa quebra de paradigma que a gente está vivendo, de insegurança, acerca de, será que a máquina vai me substituir? Não, gente, tem coisas que só o ser humano vai fazer, que o ser humano vai continuar fazendo, e se a gente continua conectado com isso, a gente se firma nisso, a gente para de ser máquina, então a gente vai ficar tranquilo, vai passar tranquilamente por essa fase, mas a gente vai auxiliar essa nova geração que está chegando a transitar isso daí de uma forma muito tranquila. Renata, antes de você, né, você vai comentar sobre o final de semana, né? Foi incrível. Só tenho que agradecer a oportunidade. Eu queria, antes de você comentar, posso só falar um pouquinho desse capítulo? Porque eu queria que você comentasse, e se você puder, né, para a gente encerrar, né, porque a gente tem bastante tempo ainda, eu não sei se você poderia comentar como foi o final de semana e explicar um pouco como é o processamento. Então, queria deixar aí mais um tempo com você. Mas, então, só para eu fazer também aqui uma análise, né, pelo menos um pontual aqui, o que eu entendi desse capítulo é que ele vai trazer as disciplinas essenciais, né, para a vida do aluno. Então, a escola, como é importante a escola, os educadores escolherem, né, com bastante cuidado, né, qual é esse currículo, né, e atentando para aquilo que é importante para toda a vida do aluno. E o que eu acho, que eu percebi que é o diferencial, é essa disciplina que ele chama competências para a vida, né? E quando ele fala de competências para a vida, ele vai estar falando de relacionamentos afetivos, que é que você falou, né? De autopercepção, autodomínio. No capítulo anterior, né, onde ele estava falando sobre a questão de regras, né, disciplina, né, essa disciplina ela não deve ser um controle externo, não deve vir de fora, né, deve vir de dentro, esse autodomínio. Então, deve ser um autodomínio, uma autodisciplina, né? Então, ele fala de saúde física, aptidão, que você falou também, interesse em aprender, né, que o próprio prêmio da educação é o resultado, né, que advém com ela mesmo, quando o aluno ele se encontra naquela matéria e a felicidade em aprender.
o Deixa eu entusiasmo. só fazer um parênteses. Você falou aí um negócio muito importante, eu lembrei, que foi, você falou que o aprendizado e a autorregulação ela vem de dentro para fora, né? E tem um princípio, que é um princípio do Hatha Yoga, que muitas vezes você, por exemplo, tem dificuldade, tem um desafio, vamos falar desafio, que eu não gosto da palavra dificuldade, né? Desafio a gente supera, a dificuldade às vezes a gente empaca, né? Mas a gente às vezes tem um desafio em encontrar equilíbrio. E aí você faz uma postura de equilíbrio para dentro, a partir do lado de fora, você ir encontrando o equilíbrio interno. E a experiência que eu tenho tido com o processamento e o que a gente está aprendendo é que muitas vezes o ambiente externo, por exemplo, a escola, o grupo, ele pode impactar também aquilo que o indivíduo está com o desafio de fora para dentro. Então, a gente sendo exemplo, buscando isso de dentro para fora, a gente pode auxiliar outras pessoas que estão ao nosso redor de fora para dentro. É uma das experiências que eu tenho tido na convivência com o grupo dentro do curso. Gratidão pelo parênteses aí, é só porque às vezes eu esqueço, né? Eu ia falar isso, eu esqueci, aí você trouxe o gancho aí, então gratidão. Mas então, continuando, ele fala sobre positividade, o que faz parte, né, quando ele fala dessa disciplina que chama, não sei nem se é disciplina, mas é o que faz parte do currículo da escola. Um deles seria competência para a vida, né? E o que estaria dentro desse competência para a vida? Seria positividade, dando continuidade, otimismo, caráter, pensamento crítico, criatividade, assistência, voluntarismo e responsabilidade social, quer dizer, entre outros, né? Mas aí eu queria ressaltar que na página 162, ele fala algo que está conectando com o que você acabou de dizer, Kenan. Ele fala o seguinte: as competências de vida são complexas, sutis e não são fáceis de ensinar. Então, os professores devem, por eles mesmos, ter adquirido uma percepção genuína do valor dessas competências e, com elas, ter tido experiências. Ou seja, esse trabalho que nós estamos fazendo a partir desse livro, da junção desses dois livros, Educação Transformadora e o Processo de Autotransformação, ele vai dar uma possibilidade de nós formarmos, sermos, primeiramente, para nós, seres humanos melhores, mais disciplinados, mais autoconscientes, e assim poder contribuir para outras crianças, para os jovens, crianças, na formação dessa escola que a gente tanto almeja. E aí, Kenan, quero convidar para te falar um pouco mais sobre como foi o final de semana, que a gente está tendo uma experiência incrível com a Érica Chaves, que é da Argentina, ela que teve a oportunidade de estar com o Vincent na Golden Link College, que é a escola modelo, que está nos servindo de modelo, para montarmos, desenvolvermos, estruturarmos a nossa escola aqui no Brasil. Ele é o nosso mentor, Érica também. Érica esteve durante 6 meses lá nas Filipinas com ele, e tem, então, esse conhecimento do método, e ela tem vindo aqui presencialmente. Esse curso está acontecendo de uma forma híbrida, e uma vez por mês ela tem vindo aqui no Brasil e realizado presencialmente esse curso. Então, esse final de semana tivemos a alegria de tê-lo conosco. Então, Kenan, se você puder falar um pouco como você sentiu esse encontro, e também, se você puder explicar um pouco como é esse escaneamento corporal, se você puder nos dizer como é esse processamento que ele fala aqui, você cita na sua fala. Nossa, é tanta coisa que a gente traz, né? E é bom porque você vai trazendo exatamente essa temática que é muito importante que você trouxe de dentro para fora, que eu tenho vivenciado, porque às vezes a gente pode até ter alguma crítica,
sobre a sociedade teosófica, mas quando a gente fala de teosofia, e eu falo isso com amor sincero e genuíno, a gente fala de uma frequência de pessoas que se encontram e acabam fazendo acontecer, e aquilo vai reverberando por gerações que a gente nem imagina. Eu não sei se Blavatsky lá, quando começou a história com Annie Besant e um monte de pessoas que passaram já pela sociedade teosófica, elas imaginavam onde que isso ia chegar. Do mesmo jeito, a gente às vezes não imagina o trabalho que a gente está fazendo, onde que isso vai chegar. Quando eu olho para esse grupo, para a Érica, para todo mundo, as pessoas que motivaram, as pessoas que dão o espaço físico para a gente, que proporcionam isso, né? E proporcionam o espaço intelectual, porque os livros, eles são esse espaço intelectual que a gente tem, né? A gente vê um grupo de pessoas realmente interessado em se conectar com essa sabedoria divina, que é a teosofia, né? E colocar em prática. Quando eu fui fazer o curso, eu não imaginava exatamente do que se tratava quando eu fui lá para o Paraíso na Terra. E de lá até aqui, até compartilhei com o pessoal ontem no final, né? Eu falei, gente, meu marido está agradecendo vocês aí pela, pela transformação que ele vê que já está acontecendo. E eu vou compartilhar uma coisa aqui que eu também não compartilhei para o grupo, que é, eu estou sentindo uma diferença física mesmo, não só... Porque o emocional, ele afeta o físico. E no quesito de dor, né? Eu estava sentindo muita dor no corpo depois que eu tive os bebês. E depois que eu comecei o processamento, até uma dor que eu estava sentindo nas articulações, por causa do movimento da amamentação, né? Que a gente fica muito tempo assim. Ele começou a ir aliviando e... eu estou bem mais leve depois que eu comecei a fazer esse processamento. Então, a ansiedade, as dores físicas, muita coisa está melhorando. O processamento é tão simples que parece até uma coisa assim... É tão simples que não tem segredo, né? Qual que é o segredo? Não tem muito segredo. É respiração e manter o foco da atenção dentro de você. Primeiro no corpo, que é o escaneamento. Ele orienta a gente a fazer um escaneamento, né, de olhos fechados, respirando, trazendo a respiração para essa região abdominal, que é justamente a região que os bebês expandem e respiram naturalmente, que a gente, ao longo dos traumas e repressões emocionais, sustos, medos, a gente vai reprimindo essa respiração, que vai deixando de ser expandida e vai vindo mais para essa região do peito, essa respiração fica mais cardíaca. A gente vai mudando o padrão de respiração, né? Nosso padrão primordial, que é a essência. Então, o que é o adulto, na realidade? É aquele que adultera. A gente adultera ao longo do tempo e das experiências, sejam elas benéficas ou não, a gente vai adulterando essa percepção da criança, essa vivência da criança, porque ele já vem... Parece não, eles vêm perfeitos, eles vêm dentro de uma perfeição, e o que eu sinto nesse processo de maternidade é que eles vêm lembrar a gente de quem a gente realmente é, para a gente se reconectar com a nossa própria infância, com os nossos sonhos, com tudo de essencial que vem do ser humano. Então, a gente faz essa respiração, trazendo para o abdômen. É recomendado que se feche o olho, então vou convidar quem tiver aí, a gente vai fazer só escaneamento primeiro, né, Raquel? Que é você ter uma consciência, uma percepção do que está acontecendo dentro de você. Pessoas que têm algum tipo de neuroatipicidade, como eu sou neuroatípica, eu tenho sinestesia. Então, isso não é nenhum tipo de patologia, mas é uma qualidade que algumas pessoas entendem até como algum grau de paranormalidade. Eu não entendo dessa forma, eu entendo como uma característica de uma pessoa que consegue sentir mais, né? Você percebe, você vê cores, você vê forma. Então, essas pessoas têm mais facilidade para fazer esse processamento e visualizar, mas qualquer pessoa consegue ver ou sentir
dentro do corpo que está acontecendo. Eu acredito que, à medida que você vai exercitando isso, você vai expandindo essa percepção e vai ficando mais fácil de você enxergar dentro de você mesmo. Muitas pessoas não conseguem enxergar de cara, mas conseguem sentir. Eu estou sentindo que aqui tem alguma coisa travado. Eu sinto que tem um peso aqui, assim por diante, né? Então, você com as palmas das mãos para cima, sem cruzar as pernas, com as pernas relaxadas, vai puxando o ar, trazendo para o abdômen, expandindo essa região aqui, né? Soltando com a boca aberta e fazendo um som leve. As palmas das mãos, os olhos fechados, vai respirando e soltando. Então, nessa fase primordial, que é a do escaneamento, a gente vai só observando dentro se vem alguma sensação, alguma percepção. Vai respirando, sentindo o ar entrando pelas narinas, saindo pela boca. Sentindo esse ar entrando, inflando lá no fundo do baixo ventre, como se fosse um balão enchendo. E nesse processo você vai observando se tem alguma tensão ou alguma área do corpo que precisa de mais atenção. Dentro dessa ideia, assim que você percebe algo, esse algo já é um material que se pode trabalhar aí. Pode ser algo que você viu, algo que você sentiu, algo que você percebeu. É muito comum que a primeira percepção seja sempre um sintoma, uma sensação, principalmente dor. A gente sente muita dor, né? Então, a dor é ótima para você perceber nesse momento, se ela vier, porque ela é um elemento para você trabalhar. Então, dentro desse processo, você vai respirando e vai observando, e a gente vai entrando no próximo passo, que é o processamento emocional. Então, só explicando, porque a gente não tem todo o tempo para ir fazendo todo o processo, mas o método, ele fala sobre você ir processando e desfazendo isso, para você ir diluindo esse, eu vou chamar de sintoma, mas essa não é a melhor palavra. Vamos falar de alguma materialização, alguma manifestação que está dentro de você, que diz respeito a algum processo emocional. E aí depois a Érica fala do processamento do medo, que aí é uma coisa mais complexa, que a gente faz normalmente com suporte, né? E que faz toda a diferença, gente, não só para questões subjetivas, mas eu estou tendo um resultado para dores físicas. Então, eu só tenho que agradecer, porque isso é teosofia. Teosofia é uma sabedoria divina, né? E a sabedoria, ela nunca é um intelectualismo, ela não está só na cabeça. É algo que tem uma aplicabilidade para você usar no seu dia a dia, que faz toda a diferença. Então, é uma coisa ecumênica, né? Você pode ser de qualquer religião, de qualquer filosofia, e você pode estar fazendo esse processamento, ele não tem um viés dentro de algo que possa criar resistência de filosofias diferentes. Então, gente, só agradecer, só elogiar e falar assim, poxa, quem ainda não teve contato com esse livro e com o processo de autotransformação, e às vezes tá na dúvida, gente, tenha um contato, mesmo que não seja comprando diretamente, mas pegue emprestado com alguém, dá uma olhada, vai ver as palestras, né? As lives estão todas disponíveis aí, gratuitas. Então, através dos comentários e dos comentários dos capítulos, dá para ter acesso a esse conhecimento. E é isso. Ele chama, né, o Vicent, ele chama esses pontos, né, de como se fossem as emoções congestionadas, né?
Então, nesse processamento, a gente vai tornando, né, descongestionando essas emoções que se tornam aqueles gatilhos, né, aqueles pontos de pressão. Então, quando repetidamente isso acontece com a gente, alguém fala alguma coisa, aciona aquele gatilho. Então, essas são as emoções congestionadas, por isso é tão importante fazer esse processamento. E como, né, a Tena disse, é algo até muito simples, né, mas é porque está no corpo, o corpo fala, né, ele tem muita sabedoria. Então, é a gente poder escutá-lo, né, confiar nessas emoções, e ele está nos contando, que ele está nos revelando. E isso, para quem quiser saber mais, está nesse livro, O Processo de Autotransformação, que é a base, né, para a gente fazer um trabalho na escola. E como ele coloca aqui, essas competências para a vida, para a criança, né, para a gente trabalhar que as crianças sejam mais felizes, a gente também tem que compreender como educadores como fazer isso. E não adianta exigir deles, primeiro a gente precisa trabalhar na gente mesmo, né? Então, Renan, muito obrigada pela sua presença, espero você mais vezes aqui. Que bom que nós estamos fazendo esse curso juntos, né? Está sendo muito especial. Eu cresci ouvindo uma frase que é assim: o discurso ele comove, mas o exemplo ele arrasta. E o que eu sinto é que a gente está tendo oportunidade de fazer essa transição do discurso para a gente ser aquilo que a gente falava. Então, o novo paradigma que eu vou falar, que eu percebo que é real, é que a gente está tendo essa oportunidade de... A gente falava sobre as coisas, eu cresci ouvindo sobre as coisas, eu estou tendo a oportunidade de experimentar. E quando a gente pode trazer. Se a gente não trouxer ninguém com a gente já está pleno, então já valeu a pena. E aí entra naquilo que você estava falando sobre a própria recompensa do aprendizado é o aprender. Então, parafraseando o que a Raquel disse, o próprio prêmio da vivência é você vivenciar. Se outras pessoas vêm com você, poxa, que ótimo, aquilo vai se amplificar. Mas você sentir, você ser, é uma coisa que não tem preço. Então, só agradecer o espaço, a leitura, o espaço de vivência que está surgindo a partir dessa leitura e desse estudo. E que isso se expanda para mais pessoas, porque aquilo que é bom a gente quer compartilhar, né, Raquel? Isso, e que aqui, né, seja só um gostinho, né, uma degustação, que todos tenham vontade aí de, né, poder ler, porque faz muito sentido para si mesmo e para todos os outros, né, para a gente construir esses relacionamentos melhores. Então, Kená, muito obrigada pela sua presença. Agradeço também a todos que estão nos assistindo agora e que vão nos escutar depois. Muito obrigada e até, então, segunda-feira que vem, 9h30 da manhã. Abraço a todos, gratidão, bom dia e boa semana.